Graça e paz, estamos iniciando o nosso dia 21 do desafio D40. Eu tenho certeza que Deus tem ministrado muito ao seu coração durante esses 21 dias aí, né? Esses 20 dias que se passaram, e não vai ser diferente no dia de hoje. Nós estamos no segundo propósito, que é: você foi planejado, né? Você foi formado para fazer parte da família de Deus. E hoje, nesse último dia desse propósito, eu quero falar com você sobre um tema que é protegendo a sua igreja. Em tempos onde a gente vê tantas pessoas falando mal da igreja de Jesus, tantas pessoas criticando, a gente vê cada vez mais um movimento de desigrejados, né? De pessoas que deixaram de acreditar na igreja, deixaram de acreditar na reunião do corpo, que querem congregar de forma apenas online, ou que querem congregar apenas de casa, não querem estar mais juntos ali com um corpo, junto com uma família espiritual. E isso é muito preocupante. Para mim, não tem como você dizer que é apaixonado pelo noivo, se você não é apaixonado pela noiva. Jesus, ele é o noivo e a igreja de Cristo é a noiva. Tem como você gostar ali do noivo, do casamento, e não gostar da noiva? Não dá, não tem como, sabe? Então, não tem como você dizer: eu amo Jesus, mas eu odeio a igreja. Não faz sentido, não tem nexo. E é justamente sobre isso que esse capítulo do nosso devocional vai falar. Sobre a nossa função de proteger, de zelar pela igreja de Jesus, pela noiva de Cristo. A igreja é algo muito precioso para Jesus, é algo muito precioso para o nosso Deus, é muito importante, é algo que ele considera de grande valor. Afinal, Jesus vai vir buscar a sua igreja, a reunião de pessoas, essa grande família de muitos irmãos semelhantes a Cristo Jesus. E lá na Bíblia a gente vê o quanto Deus ele deseja, ele anseia para que nós vivamos uma vida em paz no corpo de Cristo. Lá em Efésios 4:3 diz assim: façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Deus quer que nós sejamos uma igreja unida, que nós sejamos uma igreja coesa, sabe? Para que nós estejamos conectados verdadeiramente. Se você faz parte da família de Cristo, é sua responsabilidade proteger a unidade da comunidade em que você congrega. Se você faz parte de uma igreja, se você faz parte do tabernáculo, você precisa proteger o vínculo da paz na sua igreja, você precisa proteger a sua comunidade. Ou se você é de qualquer outra denominação, da mesma forma, e até de uma forma macro, de uma forma ainda maior, você precisa proteger a unidade do corpo de Cristo. Nós fazemos parte de um corpo só, que é o corpo de Cristo. Apesar das denominações diferentes, todos fazemos parte desse grande corpo que tem um Deus, um Senhor, que é Jesus. E a Bíblia, ela vai nos dar algumas orientações do que nós podemos fazer para manter essa paz, para proteger a nossa igreja. E eis aqui algumas orientações, algumas dicas que nós podemos anotar e praticar na nossa vida para que a gente proteja a nossa igreja e a gente viva em comunidade, em paz. E a primeira delas é: concentre-se no que temos em comum, não em nossas diferenças. Gente, é óbvio que quando você faz parte de um corpo, você está ao redor de pessoas que são muito diferentes de você. Pessoas que têm opiniões diferentes, gostos diferentes, personalidades, histórias diferentes. Mas concentre-se naquilo que vocês têm em comum. Vocês professam a mesma fé, vocês creem no mesmo Deus, vocês têm o mesmo objetivo de ir para a eternidade, sabe? De ir morar no céu, de alcançar pessoas. Então pare de olhar para aquelas coisas que fazem vocês serem diferentes e concentre-se naquilo que vocês têm em comum. A segunda orientação: seja realista em suas expectativas. Sabe, às vezes a gente cria muito o mito da perfeição, de que a igreja ela precisa ser perfeita, de que as pessoas elas precisam ser perfeitas. A gente cria um padrão, a gente cria uma expectativa muito grande em relação à igreja. E, gente, a igreja ela é formada de pessoas
imperfeitas. Eu e você, nós não somos perfeitos. Nós estamos em busca da perfeição. Então a gente cria uma expectativa e a gente coloca uma expectativa muito grande na igreja que ela não consegue ser suprida, porque não tem como. Você deve amar apaixonadamente a igreja, apesar das imperfeições que ela tem. E ele fala algo aqui muito interessante, que ele diz assim: ansiar pelo ideal enquanto critica o real é evidência de imaturidade. Ou seja, você ansiar pela igreja ideal, você sonhar com a igreja ideal, projetá-la, mas você criticar a sua igreja atual, sabe, as dificuldades do hoje, é sinal de imaturidade. Agora, em contrapartida, você conformar-se com o real sem lutar pelo ideal é complacência. Então ele diz, você não pode, obviamente, se contentar com aquilo que você tem, como, o ideal tá bom assim. Não, você precisa sempre buscar o melhor, mas evite também criticar demais aquilo que está acontecendo hoje, sabe? Então a gente precisa sim, a maturidade está a conviver com essa tensão entre o ideal e o real, mas você precisa alinhar as suas expectativas, porque nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos e estamos buscando ser perfeitos como Cristo, e a igreja está enquadrada dentro dessa busca aí de ser como Jesus. E essa parte é tão forte porque a maioria das pessoas que hoje não querem saber de igreja é justamente por causa disso aqui. É justamente porque elas criaram uma expectativa muito grande em relação à igreja, em relação às pessoas, achando que as pessoas na igreja elas precisam ser perfeitas. E, gente, nós não somos perfeitos. Na igreja nós vamos nos magoar, nós vamos nos entristecer, nós vamos ter problemas, terão dificuldades, vai acontecer tudo isso, sabe? Mas a gente precisa entender que nós estamos buscando a perfeição. Divorciar-se da igreja ao primeiro sinal de decepção ou desilusão indica imaturidade. Quantas pessoas você conhece que se divorciaram da igreja, que desistiram da igreja porque se machucaram com alguém, porque se chatearam com alguém, porque alguém lançou uma palavra que não gostou, fez algo que não agradou, e a pessoa acaba deixando, ela acaba se divorciando do corpo de Cristo. E nós não podemos fazer isso. Nós precisamos entender que a igreja ela é um lugar de pessoas imperfeitas. Na verdade, tem até um livro que diz: proibido a entrada de pessoas perfeitas. E é justamente isso. A igreja é o local das pessoas imperfeitas, buscando ser como Jesus é, porque ele sim que é perfeito. Um outro conselho: prefira incentivar a criticar. Às vezes a gente critica muito o ministério do outro, critica muito as pessoas, quando na verdade nós precisamos incentivar uns aos outros, amar uns aos outros, apoiar uns aos outros. Então, ao invés de você criticar, ao invés de você falar mal, ao invés de você apontar o dedo, incentive, ajude, colabore com as outras pessoas, porque isso sim vai fazer com que a sua igreja ela seja protegida. Recuse-se a dar ouvido às fofocas. Gente, em todo lugar que você vai encontrar pessoas que dão lugar à fofoca, ao disse-me-disse, ao burburinho, à conversa. E na igreja não vai ser diferente. Só que a gente precisa fazer o quê? A gente precisa se recusar a dar ouvidos à fofoca. A fofoca ela termina no ouvido do sábio. A fofoca ela vai terminar justamente quando você se colocar ali na posição de não dar continuidade, não dar prosseguimento àquele burburinho, àquela conversa. Quando alguém começar a falar mal de alguém para você, tenha coragem de dizer: por favor, pare, não preciso saber disso. Você já falou diretamente com a pessoa? Será que quando a fofoca chegar para mim, para você, a gente vai ter coragem de dizer isso? Porque fofoca é justamente isso. É você transmitir uma informação quando você não é parte nem do problema, nem da solução. Você não vai ajudar, não vai colaborar, você não tem a ver com o assunto, mas você está ali transmitindo aquela fofoca ou dando ouvido. Então, deixa eu te dizer, proteja a igreja de Cristo, evite fofocas, evite dissensões, não seja aquele que transmite, mas também não seja aquele que presta ouvido, que dá ouvido a essas conversas tolas que não nos edificam em nada. Um outro conselho é: pratique os métodos de Deus para a solução de conflitos.
A forma mais eficaz, gente, que a Bíblia nos ensina sobre como a gente lidar com os conflitos, porque eles vão existir, tá, gente? Não acredite, não ache que não vai existir. Vai! Só que a Bíblia nos ensina o que devemos fazer. Lá em Mateus 18, do 15 ao 17, vai dizer assim: se um dos que dizem ser seu irmão na fé prejudicava você, converse com ele, consertem a situação entre vocês. Se ele ouvir você, fez um amigo. Se não ouvir, tome uma ou duas pessoas, para que a presença de testemunhas torne o ato legítimo, e tente de novo. Se ainda assim ele não ouvir, leve o caso à igreja. A Bíblia está ensinando para a gente o modelo da gente resolver os nossos conflitos segundo o método de Deus. Ele diz que se você tiver um conflito com o seu irmão, vá até esse irmão. E não, gente, para acusar, mas para ganhar essa pessoa como seu amigo, sabe? Vá em paz, vá para solucionar aquele problema. Não conseguiu dessa maneira? Chame um outro irmão, chame uma outra pessoa madura da fé e vá com ela até essa pessoa para ela tentar mediar e resolver esse conflito. Não conseguiu? Aí sim, leve até a igreja, leve até a liderança, para que aí sim tente ser resolvido. Esse é o método como Deus nos ensina a como nós lidarmos com os conflitos. Vê que nenhum desses tá fofoca. Vê que nenhum desses aqui tá você ficar comentando com pessoas que não vão ajudar em nada a resolver o conflito. Não, o método de Deus é diferente. E é eu fazendo isso daqui que está escrito na palavra, que eu e você vamos lidar com os conflitos da melhor maneira e nós vamos proteger a nossa igreja local. E a última orientação que eu queria deixar é: apoie seu pastor e os outros líderes. Gente, não existe pastor perfeito, não existe líder perfeito. Assim como a igreja é formada de pessoas imperfeitas, o pastor, o líder, ele também é alguém que é imperfeito. É alguém que está buscando a perfeição, que está buscando ser como Jesus. Às vezes a gente coloca um fardo muito pesado sobre a liderança, sobre os nossos pastores, sobre os nossos líderes, achando que a família sacerdotal, que os filhos precisam ser perfeitos, não podem errar. E, gente, nós estamos buscando a perfeição. Ao invés de apontar o dedo, ao invés de lançar fardos, sabe o que você pode fazer? Apoiar, estender o ombro amigo, orar pelo seu líder, orar pelo seu pastor, apoiar, incentivar, presentear, honrar. Dessa forma você vai estar protegendo a sua igreja local e você vai estar fazendo com que o seu líder, com que o seu pastor, ele esteja cada vez mais fortalecido, edificado para conduzir o rebanho, para conduzir a igreja local. E eu queria desafiar você hoje nesse devocional. Eu queria desafiar você a aceitar a responsabilidade de proteger e promover a união em sua igreja. Eu falei aqui sobre algumas orientações, algumas coisas que nós podemos fazer para isso. Seja você a mudança que você quer ver em sua igreja. Às vezes a gente fala assim: eu queria que a igreja fosse assim, eu queria que o meu líder fosse assim, eu queria que funcionasse dessa forma. Comece por você. Comece você sendo a versão de igreja, a versão de discípulo que você quer que as outras pessoas sejam. Sabe, às vezes é muito fácil a gente dizer para as pessoas como elas devem ser. E se começar por nós, sabe? Então, vista a camisa da sua igreja, proteja a sua igreja, seja a melhor versão de discípulo, seja a melhor versão de ovelha para o seu pastor, para o seu líder. E juntos nós vamos buscar essa perfeição em Cristo Jesus. Porque a igreja, ela é a noiva de Jesus. E essa noiva, ela precisa estar adornada, ela precisa estar ataviada, ela precisa estar cada vez buscando ser branca como a neve, esperando o dia que o nosso Senhor Jesus, o nosso noivo, vai vir nos buscar. Então eu queria te convocar nessa manhã a você ajudar a igreja. Proteja a igreja, zele por ela, para que quando Jesus voltar, ele possa vir buscar essa noiva ataviada, adornada, esperando o casamento, as bodas do Cordeiro. Você está disposto a vestir a camisa do tabernáculo? Você está disposto a proteger a sua igreja local? Eu desafio você nessa manhã. Invista na sua igreja, proteja, ama a sua igreja e faça com que ela seja a melhor igreja para você congregar e para que as outras pessoas também venham. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida e lembre-se, seja apaixonado pela sua igreja. Deus abençoe.